Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos aqui mais um relato de EQM ou de experiência de quase morte. Esse evento tão impressionante que pessoas que correm risco de vida, que acabam saindo do próprio corpo e comprovando e vendo por si mesmas o que existe após a morte. Se você se interessa por temas que falam de coisas transcendentes como esse, se gosta de experiência de quase morte, se gosta de assuntos relacionados à evolução da consciência, então não perca tempo. Se inscreva no canal para que você seja avisado de novos vídeos, seja avisado das lives e de também assuntos que são publicados apenas para aqueles que são inscritos. Você foi avisado da última live? Não foi? Então, se inscreva aqui no canal. E se você quiser ajudar, curta o vídeo, porque a cada curtida, isso faz com que o YouTube distribua esse vídeo para cada vez mais pessoas pela internet. Se puder ajudar, o meu muito obrigado. Agora, se você quiser ir direto para o relato de hoje, eu peço que você adiante esse vídeo para o minuto 4, onde eu começarei o relato. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui para vocês uma sugestão. E a sugestão é: seja membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem esse botão Seja Membro. Se no celular não aparecer, no computador sempre aparece. E para os membros, nós temos vídeos exclusivos, tem sorteio de mentoria, tem várias finalidades. E uma delas que eu vou divulgar aqui é justamente as lives que temos uma vez por mês. E nessa live são então explicadas duas técnicas para a pessoa sair do corpo. Então a pessoa escolhe ver aquela técnica que ela se sente melhor para ela aplicar e praticar. Nossa, Alexandre, eu não conheço, nunca sei nada de experiência fora do corpo. Eu posso fazer? Até pode, mas não é indicado. O melhor é fazer cursos, é se aprimorar e estudar o assunto. Se você já faz isso, aí vale a pena aplicar as técnicas na sua casa e ter suas próprias experiências. Porque caso você não saiba, não é preciso passar por uma EQM, não é preciso passar aí por uma questão tão drástica entre a vida e a morte para ter essas comprovações. Cada um de nós pode aplicar técnicas na sua casa, no conforto do seu lar, sem nenhum risco, sem nenhum problema, e mesmo assim ter a chance de ter experiências incríveis, extraordinárias. Então, essas lives são muito indicadas para isso. Se você já fez algum curso, se você já entende do assunto, quer retomar, ou quer aplicar, aprender técnicas novas, porque às vezes o curso que você faz, às vezes a técnica é passada meio rápida. Se quiser um complemento maior, algo mais detalhado, então vale muito a pena para você mesmo, tá certo? Inclusive, temos um vídeo aqui para membros que foi publicado no canal, esse vídeo aqui, ó. Procure por esse vídeo aqui no canal e é um vídeo que foi feito apenas, é a primeira aula dessa live de técnicas para sair do corpo, que foi aberta para você ver se tem interesse ou não, se vale a pena, se é o momento para você, tá certo? Então fica aqui essa sugestão, tanto de inscrição quanto de vídeo para que você possa assistir. Sem contar que também estamos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, entre outras, compartilhando não apenas vídeos, mas fotos, imagens, reflexões e outros assuntos que complementam e que eu aposto que vão ser muito agregadores, que vão contribuir muito para o teu crescimento e para a tua evolução pessoal. Bom, esses foram os recados de hoje, então. Vamos passar para o relato desse vídeo que aconteceu com o Mateu C. Lembrando que esse quadro Voltei para Contar é dedicado para pessoas anônimas, tá? Que não quiseram se identificar, mas que cientistas coletaram esses relatos. E o Mateu passou por EQM, então, no ano de 2004, lá na França, em função de um afogamento. E o Mateu começa, então, o seu relato da seguinte forma. Minha namorada na época e eu tínhamos saído para um passeio ao redor do lago Bassoucambo, perto de Toulouse. Ela é uma boa nadadora, mas eu nado como uma pedra. Cada vez que chegávamos perto da água, ela me fazia sentir mal, porque eu nunca entrava, enquanto ela adorava nadar. Então me forcei a ir até lá, até para, de alguma forma, agradá-la. Ela já estava longe da margem do lago, e eu estava nadando perto da beira, onde a água mal chegava aos meus joelhos.
Fiz sinal para que ela pudesse continuar se divertindo. Oi. Fiz sinal para que ela pudesse continuar se divertindo nadando sem se preocupar comigo. Fiquei dizendo a mim mesmo que tinha tempo suficiente antes que ela voltasse e fui aproveitar a oportunidade para dar algumas braçadas ao longo da costa. A água estava fria e eu não me sentia à vontade. Mas me forcei a nadar um pouco como uma forma de exercício. Continuei dizendo a mim mesmo que estava tão perto da costa que não havia perigo. Depois de alguns minutos, eu já me senti um pouco cansado daquilo. A água estava fria demais para eu me sentir bem tentando nadar. Então resolvi sair e me esquentar com a minha toalha. Infelizmente, eu não sabia que não tinha mais chão no lugar onde eu me encontrava naquele momento. Eu queria me segurar no solo para voltar à praia, mas fiquei embaixo d'água. Eu nunca soube flutuar de costas. Já tinha tido várias experiências ruins na água, então nunca tinha tido a vontade de aprender a nadar. Eu compreendi que o fundo era muito mais profundo do que eu esperava. Lutei para tirar a cabeça da água, o que consegui fazer por uma fração de segundo. Consegui respirar, mas não o suficiente para sair daquilo. Então, em estado de pânico, me deixei cair, esperando finalmente tocar o solo antes que o ar acabasse. E isso não demorou muito. Naquele momento, eu precisava respirar e estava com medo de lutar. Comecei a respirar água, não um grande gole, mas apenas em uma pequena quantidade, como se fosse a pequena parte de ar que o meu corpo estava clamando. Eu lembro, e vou me lembrar pelo resto da minha vida, o pensamento absurdo que eu tive naquele instante. Eu posso respirar na água? Faz anos que essa EQM aconteceu, mas eu ainda e sempre digo a mim mesmo que se eu tivesse morrido naquele dia, este teria sido meu último pensamento. Então, naquele instante, aceitei esse fim, sem nem pensar. Só que eu me senti tão bem debaixo d'água, sem dor e sem pânico. Me senti satisfeito e livre. Eu não sei quanto tempo isso levou. Com certeza foi menos de um minuto, mas eu estava bem. Fechei os olhos naturalmente, como você faz quando vai dormir. E foi aí que a experiência começou. No momento em que fechei os olhos, me encontrei flutuando acima da água. Olhei para baixo e eu estava a vários metros acima e também acho que estava olhando meu corpo. E eu não tinha nenhum pensamento. E o que mais me chocou foi o silêncio. Era como se eu sentisse a natureza ao meu redor. Olhei em volta e vi o lago e as árvores. Não havia som. Eu me sentia parte de um todo, de algo maior que eu, maior que o mundo, algo que estava nos conectando com a natureza circundante. Eu não pensei por um único segundo. Meus pensamentos pareciam outra coisa, e eu realmente não sei explicar o que era. Não pensei, mas percebi tudo. Percebi tudo que me cercava. Percebi o sopro do vento passando por mim, mas também como se fosse uma parte de mim. Foi então que notei que havia alguém ali, lá embaixo, na beira do lago. Uma mulher de cabelos longos, encaracolados e ruivos, com uma túnica branca. Essa pessoa estava de joelhos nas pedras amarelas e estendeu a mão para a água como se quisesse me ajudar. E eu não olhei para ela por muito tempo. E lá me encontrei, de volta ao meu corpo. E o instinto de sobrevivência me deixou descer até tocar no solo. Com um salto, me encontrei a metros de onde estava antes. Saí da água, vomitei água dos meus pulmões, que estava queimando por dentro, como se eu estivesse vomitando meu próprio pulmão. Eu precisei respirar várias vezes antes de esvaziar tudo.
Durante o tempo dessa dor, esqueci o que havia ao meu redor. Então levantei minha cabeça em direção ao lugar onde, logicamente, essa pessoa deveria estar, mas não vi nada. Não tinha ninguém lá. E eu podia ver claramente o lugar. E era como deveria ser, visto de cima. Quando cheguei, não reparei neste canto com pedrinhas coloridas e principalmente amarelas, nem mesmo enquanto estava nadando. Eu só vi a cor deles quando estava flutuando acima. Surpreso, eu não sabia se estava sonhando, embora para mim aquelas pedrinhas fossem a prova de que esse não era o caso. Foi quando minha namorada chegou e ela teve tempo suficiente para nadar até a praia, imaginando o que tinha acontecido e por que eu estava tossindo perto d'água. Expliquei a ela o ocorrido. Ela respondeu que isso era impossível, porque o afogamento leva muito mais tempo. E a partir desse dia, tentei contar esse EQM aos meus amigos, sempre recebendo as mesmas reações. Eles me consideravam maluco ou tiravam sarro de mim, como se eu estivesse contando uma piada. Recentemente tentei falar sobre isso novamente e apenas uma pessoa aceitou acreditar em mim. Desde esse dia, desta morte, permaneci em termos relativos o mesmo. Claro que essa experiência levantou muitas questões como: isso é real? Eu estava realmente me afogando? Quem foi a pessoa que me salvou? Por que fui trazido de volta? Eu ainda não tenho uma resposta verdadeira para tudo isso. Se foi real, então a pessoa que me salvou só poderia ter sido minha avó, falecida há muitos anos e que estava me observando. Ainda não consigo explicar por que fui ajudado, ou até porque ainda não realizei nada que mereça ser salvo da morte. Esse foi o relato do Mateus, relato aí muito interessante, apesar de curto e com poucos até detalhes, até porque nas EQMs clássicas geralmente há túneis de luz, há encontros às vezes com seres luminosos, revisão da vida e coisas assim. No caso do Mateus não teve, mas foi muito interessante porque, primeiro ponto, é justamente essa questão dele achar que ele estava bem. Veja só, antes mesmo da própria experiência de quase morte, quando ele não tinha bebido água ainda, não tinha se afogado, mesmo ele numa situação dramática, de repente ele começou a se sentir em paz. Começou a se sentir tranquilo, livre, com uma liberdade nunca antes sentida, né, na vida até então. E veja bem, muitas vezes a EQM já começa em processos antecipatórios. Então, esses preâmbulos, quer dizer, essas preliminares já começam a dar indicativos de como a experiência vai acontecer. Porque ninguém que está ali mergulhando sem forças, até certo ponto sabendo que não encontra o solo, bateu o desespero, mas mesmo assim, o que era para ele ficar mais agoniado, mais chocado, não. Ele começou a ficar mais tranquilo, mais relaxado, mais em paz. E foi então que a mágica, ou seja, a experiência fora do corpo se apresentou. Mágica é um modo de se dizer, a pessoa fala, não, quando a mágica aconteceu. Mas ele se percebeu então totalmente flutuando acima do lago. E olha só, a própria visão dele, ou esse lago era extremamente cristalino, a ponto dele ver o corpo, ou ele conseguiu olhar a si mesmo com uma visão diferenciada. Porque nas EQMs, nas experiências fora do corpo também, a nossa visão pode ter um aprofundamento muito sério. A gente pode inclusive enxergar além dos objetos e assim por diante. Então ele começou a ver o seu corpo. Se o lago era realmente fundo, difícil ele ter visto o corpo assim tão facilmente. Agora, o ponto todo, que eu acho que é a questão mais séria da experiência dele, é justamente dois fatores. Primeiro, essa consciência que veio ajudá-lo. Porque olha só, ele não falou que ele viu esse ser cercado de luz, porque na EQM é chamado de ser de luz, ou que nós chamamos de amparador. Então é um ser, alguém que já faleceu, que já descartou o próprio corpo, e que ajuda alguma consciência que está ali precisando de apoio, de auxílio, de alguma coisa mais séria. Então, nesse caso, não teve um ser, né? Parecia uma pessoa humana, vamos dizer assim. Então ele falou, peraí, quem que é essa pessoa que está ali?
ruiva de cabelos encaracolados, de túnica branca, ajoelhada, estendeu a mão para ele tentando ajudá-lo. Então ele pensou, mas quem que é essa mulher? Eu não via mulher nenhuma que estava perto de mim. E esse é o primeiro ponto. Então, parecia ser alguém físico, parecia ser alguém humano, mas é o chamado ser de luz. Por quê? Porque nesses processos a gente sabe o seguinte, que essas consciências muitas vezes nos ajudam até mesmo sem aparecer. Então, em certas circunstâncias, eles são intangíveis, ou seja, invisíveis à nossa presença, invisíveis à nossa percepção. Só que no caso, ela se apresentou ali justamente para quê? Para dizer para ele, para mostrar que ele precisava de ajuda, que ele estava sendo ajudado. Isso é um ponto interessante. Então, não quer dizer que esse ser que nos ajuda vai ter asa, vai ter auréola, ou vai ter uma luminosidade maravilhosa. Não necessariamente. Muitas vezes é só parece uma pessoa comum, só que na verdade é um ser que está ali facilitando e nos ajudando nesse processo. E o outro ponto que eu destaco mais sério é essa pequena comprovação que ele teve, ou seja, ele falou que ele estava ali e ele não reparou que na beira do lago tinha pedras coloridas, pedras até bem amarelas. E ele viu essa mulher ajoelhada ali nessas pedras, tentando ajudá-lo. Quando ele volta para o corpo, quando ele, enfim, né, toca o solo e dá aquele impulso para a superfície e acaba ali se salvando, ele percebe que realmente não havia mulher nenhuma naquele local. E o ponto principal, ele pode dizer, então foi sonho, foi alucinação, foi delírio. Não. O ponto todo que marca são essas pedras coloridas. Então ele olhou e falou, peraí, essas pedras amarelas realmente existem. Porque quando ele chegou, ele não viu nada daquilo, não reparou em nada, absolutamente nenhum processo de coisa diferente, de algo nesse sentido. Então ali foi que ele olhou e falou, peraí, essas pedras existem, então isso aqui não é sonho, isso aqui é realidade. Então, se é para a gente ver também que certas EQMs mais curtas, a pessoa às vezes ela ainda fica em estados de certa dúvida. Então ela se perguntou no final, mas espera aí, né, os questionamentos que ele faz no final do relato, mas será que isso foi real mesmo? Então por que eu fui salvo? Quer dizer, ficaram mais perguntas do que respostas nessa experiência. Alguém desavisado pode falar, mas espera aí, então essa experiência não foi positiva? Ele ainda ficou com dúvida, ele não ficou com aquela certeza de que existe a vida após a morte? Veja, apesar de ter esse tipo de contestação, de reflexão, é importante frisar sempre o seguinte: muitas vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. Uma pessoa que passa por esse tipo de experimentação e tem essa. Peraí, mas isso aqui que eu vivenciei é real ou não? Era minha avó que estava me ajudando? Por que me socorreram? Como é que eu consegui me ver de cima como se eu estivesse fora do corpo? Quer dizer, esses questionamentos valem US$ 1 milhão. Mais do que uma pessoa que nunca vivenciou nada disso, que nem sabe que isso existe, ou mesmo que sabe, mas que nunca vivenciou uma única experiência fora do corpo. Então, esse questionamento, essa reflexão é seríssimo. Até muito mais do que a resposta, do que a própria afirmação. E quando ele junta, peraí, eu não sabia que tinha isso aqui, mas quando eu olhei de cima eu vi que tinha. Aí eu volto para o corpo, aquele detalhe que eu percebi realmente existe. É por isso e por essas que a própria medicina, que a própria ciência atual não descarta a EQM como sendo mera alucinação, mero processo ilusório ou fantasioso. Quantas vezes em hospitais as pessoas veem alguma coisa, voltam com uma informação que o médico fala, você não tinha como saber disso. Como é possível? Então, ele não sabia que tinha pedras amarelas ali. E aí ele olha de cima, depois quando ele volta, aquilo realmente existe. Espera aí, como é que é isso? Eu já conheci tantas pessoas que deram relatos assim, pessoalmente contando seus casos. Até uma pessoa que falou, não, eu saí do corpo, aí de repente eu fui lá na garagem do meu vizinho, tinha um carro branco que não era para estar lá. Eu falei, não, peraí, eu não estou fora do corpo, porque esse carro não pode estar aqui. Eu tenho algum tipo de ilusão que está acontecendo. E aí a pessoa acabou voltando para o corpo e na hora saiu, levantou, foi até o vizinho dele, olhou e tinha um carro branco, exatamente o carro que ele viu. Então, não era para ter aquele carro ali, mas estava lá. Então, uma pessoa pode sair do corpo, tanto na experiência espontânea ou autoprovocada, ou em alguns casos pela própria EQM, volta com a informação, volta com aquele processo, ela volta afirmando e pode ser comprovado depois. Agora, é claro, a ciência não vai
afirmar que existe vida após a morte, porque o Mateus viu pedrinhas amarelas quando ele estava fora do corpo. É um detalhe que, obviamente, chama muito atenção e é praticamente comprovatório. Mas para ter uma chancela, cientificamente falando, é muito mais profundo, tem que ser muito mais sério do que isso. Um dia a ciência vai chegar lá? Com certeza sim, aposto nisso. Se vai levar anos, décadas, não sei dizer. Séculos provavelmente não. Talvez décadas, mas a ciência um dia vai poder dizer se a EQM é de fato real ou não. Pelas experiências que as pessoas têm, dá para ver e dá para ter muita certeza o quanto que isso é real. E pelas minhas experiências fora do corpo também. Eu posso afirmar por mim mesmo. Eu não posso provar para você, mas eu sei, baseado no que eu tive, de que esses processos todos estão longe de ser qualquer algo no sentido de imaginário, alegórico ou fantasioso. Muito pelo contrário. As experiências mostram que a nossa realidade é sim extremamente complexa, abrangente e traz uma nova ótica sobre esses assuntos. Mas e você? Já conheceu alguém que teve EQM afogado? Você já conseguiu ter algum tipo de vivência vendo tudo de cima? Já se sentiu flutuando, olhando de tudo como se estivesse num avião, num drone ou algo assim? Já conheceu alguém que passou por alguma coisa semelhante? Qualquer informação que você tenha, qualquer pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários. Será um prazer ler, responder, comentar. E outras pessoas também acabam sempre saindo enriquecidas quando aqui nos nossos vídeos estão cheios de relatos muito interessantes. Então vale a pena até para elucidar e esclarecer também outras pessoas. Caso você queira participar aqui do canal, a gente pode filmar o seu relato, você pode dar o seu depoimento do que você já vivenciou. Se quiser, escreva aí para contato@dimensãomental@gmail.com, ou se você não quiser aparecer, também não tem problema. Descreva o seu relato da forma mais precisa possível, como eu sempre falo, sem exagerar em nada e sem omitir nada. Escreva o seu comentário e mande também para o e-mail que vai ser um prazer poder ler o seu relato aqui, para que outras pessoas, para poder, né, retribuir, contribuir com outras pessoas a partir das suas experiências pessoais. Bom, gente, eu fico por aqui. Se você quiser, se você fazer parte de você dessa vontade, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe em redes sociais, em grupos aí pelo celular, para quem sabe poder acessar, a gente possa acessar mais pessoas interessadas nesses assuntos que, como eu sempre falo, são excepcionais, são assuntos primordiais, fundamentais para a nossa vida. Não porque a gente gosta da morte, não é isso, mas esse esclarecimento, essa, entre aspas, iluminação que nós passamos, tanto pelas experiências, quanto pelos relatos, quanto por todo esse conhecimento que a gente adquire a partir desses casos. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.